Feche os olhos por um momento. Imagine uma sala limpa, iluminada por uma lâmpada amarelada, sobre a mesa um pequeno frasco de vidro com um líquido tão claro que parece não existir. Um homem, de jaleco, encosta o frasco ao lábio, anota algo num caderno e volta para casa sentindo que o mundo extravasou por entre as paredes. Essa é a origem de uma história que é ao mesmo tempo científica e sombria, fascinante e dolorosa. A história completa do LSD, do frasco minúsculo às conspirações de agência. Respire fundo. Vamos começar. No final dos anos 1930, em Basiléia, Suíça, havia laboratórios onde a atenção era meticulosa e os dias longos. Albert Hofmann trabalhava para uma empresa chamada Sandoz, sintetizando compostos derivados de um fungo que crescia em cereais, o ergot. A química naquela rotina servia a um objetivo prático: encontrar moléculas que pudessem ter efeitos farmacêuticos úteis. Em 1938, Hofmann isolou uma substância nova, a que foi atribuída a sigla LSD-25, a 25ª substância testada dentro de uma série de variações de derivados do ergot. O primeiro sinal de que algo ali poderia ser extraordinário não veio com uma explosão de luz ou um artigo científico. Veio com silêncio, com uma amostra guardada numa prateleira, até que, alguns anos depois, Hofmann, guiado por uma espécie de curiosidade científica e uma intuição que hoje pareceria moderna e vulnerável, decidiu revisitar aquela molécula inacabada. Era 1943. Num gesto controlado e metódico, ele absorveu uma pequena quantidade do composto, uma dosagem que na época ninguém previa que pudesse jogar a percepção humana para além das margens conhecidas. O que se seguiu entrou para a história como um episódio que mistura disciplina laboratorial e um instante profundamente humano. Hofmann descreveu sensações de vertigem, de distorção do tempo e do espaço, de cores que pareciam arder por dentro. Mais tarde, numa tentativa deliberada de compreender o efeito, ele tomou uma dose maior e, para retornar de sua casa ao laboratório, pedalou numa bicicleta sob um pôr-do-sol suíço. A cena, o cientista que atravessa o mundo sobre duas rodas enquanto a realidade se transforma, tornou-se emblemática. Hoje, fãs de metáforas falam da viagem de bicicleta como o momento inaugural, a primeira pessoa a atravessar uma experiência completa induzida por LSD e a narrá-la com precisão. A experiência de Hofmann mostrou que aquela substância não era apenas potente, era caprichosa, penetrante e capaz de revelar camadas da mente que a psiquiatria ainda não sabia nomear. Para alguns era uma chave, para outros uma abertura perigosa. Hofmann levou seus relatos ao ambiente científico, registrou observações, descreveu o que viu e sentiu. Os colegas, inicialmente céticos, começaram a olhar a ampola com outra seriedade. Sandoz, por sua vez, percebeu que havia ali algo que poderia interessar a pesquisa médica. Decidiu-se, então, distribuir pequenas quantidades do composto que viria a ser comercializado sob o nome Delicid para psiquiatras e laboratórios interessados em compreender estados alterados da mente. A transição do laboratório para a clínica foi surpreendentemente rápida. Nos anos seguintes, psiquiatras em diferentes países experimentaram a substância em pacientes, tentando mapear se aqueles momentos de percepção extrema poderiam servir à compreensão da psicose, ao tratamento de traumas ou mesmo à cura de vícios. Havia duas correntes de prática que, mais tarde, ganharam rótulos. Uma buscava doses mais baixas aplicadas repetidamente durante sessões de terapia com o objetivo de amolecer defesas psicológicas. Era a chamada terapia psicolítica. Outra defendia sessões de dose alta, intensas e únicas, destinadas a promover experiências transformadoras, o que ficou conhecido como terapia psicodélica. As salas de tratamento eram simples, 2 poltronas confortáveis, um ambiente seguro, um terapeuta atento e uma intenção declarada. Em relatos e publicações da época, surgia a noção de que a experiência dependia tanto do composto químico quanto do que o paciente trazia consigo, medo, esperança, memórias e do contexto em que era administrada. O termo set and setting ainda não era tão popularizado quanto viria a ser, mas a ideia já tomava forma. O modo como se entra na experiência e o ambiente em que se vive essa experiência determinam muito do que acontece.
A atenção clínica colocava ênfase na preparação, na presença de um profissional e, principalmente, em não confundir o que o paciente vivia com garantias terapêuticas permanentes. No campo acadêmico e entre mentes intelectuais, a notícia correu com outra textura. Escritores, filósofos e alguns psiquiatras descreveram experiências que pareciam extrapolar o pessoal para o transcendental. Aldous Huxley, autor inglês conhecido por seus romances e por seu interesse em experiência mística, escreveu sobre estados alterados na obra que o tornaria referência cultural, um livro onde tratava de visões, formas e da sensação de que a percepção cotidiana era apenas uma janela estreita. Huxley ajudou a popularizar a ideia de que certas substâncias poderiam oferecer acesso a insights existenciais, experiências que, para alguns, pareciam espirituais. Ao mesmo tempo, clínicas e institutos em várias partes do mundo começaram a explorar usos práticos. Existiam relatos de melhora em alguns pacientes com depressão profunda, em pessoas que enfrentavam ansiedade terminal e em casos de dependência onde abordagens tradicionais pareciam falhar. Clínicos como Humphrey Osmond, um psiquiatra que trabalhou com alucinógenos e com o estudo do alcoolismo, trouxeram à discussão termos e métodos que ajudaram a moldar como a substância seria vista na década que viria. Alguns estudos iniciais e relatos de casos sugeriam resultados promissores contra o alcoolismo, mas eram estudos com métodos que hoje se considerariam limitados. Ainda assim, a esperança estava plantada. Havia uma possibilidade de que, sob cuidados e com intenção clínica, algo ali pudesse ajudar. A circulação do LSD não se restringiu apenas às clínicas. Entre meados dos anos 1950 e o fim da década seguinte, surgiram personagens que, por paixão, excentricidade ou desejo de popularizar a experiência, começaram a mover a substância para além do consultório. Um homem conhecido por sua aura mítica e apelidado de Padrinho por alguns, divulgadores entrou em cena. Al Hubbard, uma figura que orbitava entre a alta sociedade, a comunidade científica e os primeiros clubes de experimentação. Hubbard falava de experiências profundamente transformadoras e acreditava que a substância tinha potencial espiritual. Sua maneira de apresentar o LSD, com ritual, com cerimônia, influenciou a forma como algumas pessoas começaram a pensar a palavra psicodélico. A saída dos ambientes formais abriu dois caminhos paralelos. No primeiro, a comunidade científica, em sua maior parte, buscou sistematizar protocolos, controlar doses, entender mecanismos e avaliar benefícios e riscos. No segundo, a substância começou a ganhar uma vida cultural própria. Artistas, músicos e jovens questionadores encontraram no LSD uma ferramenta de expansão sensorial. Os relatos de cores intensificadas, músicas que pareciam tocar diretamente o tecido do pensamento e a dissolução de fronteiras entre eu e o outro ressoaram em salas, estúdios e cafés. O que era tratado em consultório como uma possibilidade terapêutica transformou-se para muitos em experiência estética e política. É importante aqui fazer uma pausa para dizer algo que a história às vezes esquece. Nem toda experiência foi boa, nem todo relato foi iluminador. Os terapeutas alertavam para bad trips, episódios de terror psicológico que podiam deixar sequelas. Houveram casos de ansiedade prolongada, de psicoses desencadeadas em pessoas vulneráveis e de comunidades que enfrentaram perdas reais quando a substância foi usada fora de um contexto controlado. Enquanto as narrativas de insights corriam livres, os hospitais e as clínicas começavam a registrar emergências consequência de experiências mal orientadas. A balança entre promessa e risco pendia, e pendia rápido. No campo público, as primeiras reportagens imprimiram curiosidade e um pouco de assombro. Textos sobre a chave para a mente alternavam com notas sobre episódios perturbadores. Ao mesmo tempo, em universidades norte-americanas e em grupos de contracultura emergentes, o interesse se intensificou. Um dos nomes que atravessou essa ponte entre academia e contracultura foi Timothy Leary, um psicólogo que viu no LSD uma ferramenta educacional e terapêutica capaz de desafiar convenções. Leary defendia a exploração consciente, o estudo da mente como se estudava um novo continente. Sua retórica mais enfática sobre o potencial transformador do composto acabou atraindo tanto seguidores quanto críticos.
Ao lado de Richard Alpert, que mais tarde ficou conhecido como Ram Dass, Leary experimentou com grupos de estudantes e propôs rotações experimentais que procuravam entender a substância em contexto social. Enquanto isso, as primeiras manifestações artísticas que poderiam ser descritas como psicodélicas ampliavam a linguagem visual e sonora de uma geração. Música com texturas longas, capas de álbuns saturadas de cor, luzes que dançavam em sincronização com padrões mentais. Todos esses elementos criaram uma linguagem estética que dizia, sem palavras, que algo estava mudando. O termo psicodélico, que começou a ganhar força como forma de nomear essas experiências e suas manifestações culturais, carregava consigo promessas de abertura e risco em igual medida. As atitudes científicas também evoluíam. Em muitos laboratórios, pesquisadores tentavam decifrar como o LSD agia no cérebro, quais receptores eram ativados, que caminhos neurais eram alterados e por que a mesma dose produziria em um indivíduo um sentimento de êxtase e em outro uma crise profunda. As ferramentas da época eram limitadas, os estudos muitas vezes careciam de grupos de controle adequados. Ainda assim, instituições respeitadas conduziram investigações que colocaram dados importantes na mesa. A substância tinha um efeito profundo sobre a experiência perceptiva, emocional e cognitiva. Era, portanto, um objeto legítimo de estudo, se aplicado com rigor e responsabilidade. Mas havia outra força no cenário global que começava a se insinuar nas rodinhas de cientistas e políticos: a Guerra Fria. Em meados do século XX, as nações viviam sob a sombra de rivalidades ideológicas e tecnológicas. A ideia de manipular a mente humana, antes confinada às páginas de ficção científica, tornara-se para alguns uma questão de segurança nacional. Era quase inevitável que substâncias capazes de alterar a consciência chamassem a atenção de agências de inteligência. Essa atenção, porém, viria com um tempero diferente, não apenas o interesse por possibilidades terapêuticas, mas também pela promessa ou pelo pavor de controle. Antes que o aparato estatal desse sinais claros de intervenção, a circulação do LSD seguia por canais múltiplos: laboratórios, consultórios, universidades, festas. Em centros psiquiátricos, alguns resultados pareciam inspiradores. Em clubes e reuniões de jovens, a substância moldava a estética e comunidade. Em ambas as frentes, entretanto, faltava algo fundamental: consenso ético e protocolos sólidos de proteção ao participante. Parte da história que se desenharia nas décadas seguintes encontra raízes exatamente ali, na ausência de regras firmes quando uma molécula potente começou a migrar do campo experimental para as ruas. Por volta do fim da década de 1950, já era possível perceber que a descoberta de Hoffman era ambígua por natureza. Dela emergiam possibilidades terapêuticas genuínas e, ao mesmo tempo, riscos éticos e sociais. O que parecia um instrumento de investigação do eu transformava-se em poucos anos num símbolo de promessa e perigosidade. Huxley escrevia sobre limiares de percepção, Osmond pesquisava tratamentos, Leary e Alpert chamavam jovens para explorar a mente. Empresários e figuras carismáticas como Hubbard circulavam entre pesquisadores e curiosos, difundindo experiências. E então, como em toda grande história, veio a tensão. Um conjunto de atores com motivações distintas, curiosidade científica, busca de cura, experimentação social e, em outros casos, interesses de segurança e poder, começou a convergir sobre a mesma substância. Não era óbvio naquele momento que esta convergência terminaria em conflito. Mas havia sinais, relatos de abusos, de experimentos pouco éticos, de uso sem consentimento em contextos institucionais, aventuras públicas que transformavam uma ferramenta clínica em objeto de espetáculo, e a crescente percepção entre autoridades de que as mudanças de comportamento associadas ao LSD poderiam ser exploradas por adversários. Antes de descer ao abismo das histórias secretas, dos programas encobertos, das decisões tomadas em gabinetes fechados e dos casos humanos que pagaram com suas vidas, vale lembrar do que a substância também representou: um convite à reflexão. Médicos que dedicaram suas carreiras a entender os efeitos, pacientes que encontraram alívio momentâneo, pensadores que repensaram a filosofia da consciência, tudo isso compõe a face pública do LSD.
E, enquanto a substância seguia sua viagem através de clínicas, salões e palcos, o mundo político observava com crescente inquietação. Nesse ponto da narrativa, a cena se bifurca. De um lado, as salas de terapia onde médicos tentam sistematizar tratamento e potencializar benefícios com cuidados éticos. De outro, existem corredores institucionais onde decisões sobre segurança nacional começam a considerar o potencial de manipulação psicológica. A passagem do composto do domínio científico para o domínio do interesse estratégico não foi automática nem unívoca, foi uma série de escolhas, de prioridades políticas, de falhas éticas e de disputas de poder. A própria natureza do LSD alimentava a ambivalência. Por ser capaz de abrir janelas sobre o conteúdo profundo da mente, despertava tanto a esperança de cura quanto o temor de vulnerabilidade. Para alguns, era uma lente que esclarecia, para outros, uma arma em potencial. E, na medida em que a substância circulava mais amplamente, surgiam vozes na imprensa e na política que não podiam mais ignorar relatos extremos, de experiências trágicas, de uso recreativo sem orientação e de consequências sociais inesperadas. Seus efeitos, visíveis e subjetivos, eram difíceis de resumir em manchetes simples. Ainda assim, a combinação entre relatos públicos de excessos e o contexto geopolítico da época criou um caldo que favoreceria intervenções mais severas. Pesquisadores que haviam recebido apoio e financiamento em anos de entusiasmo começavam a enfrentar restrições. Acadêmicos e clínicos, em alguns lugares, tiveram de se retirar ou ver suas licenças questionadas. A música, a arte e as ruas tinham já absorvido um novo imaginário, e a reação social começava a se desenhar. Antes de avançarmos para os capítulos onde o segredo institucional e a violência ética tomam formas concretas, com programas secretos, safe houses e vítimas que lutariam por justiça, permanecemos por um momento nas pequenas cenas do cotidiano. O consultório com suas conversas baixas, o artista que ajusta um efeito de eco para reproduzir uma sensação escarlate, o jovem que experimenta sem preparo e encontra pânico. Essas cenas, privadas e públicas, constroem a textura da época. Elas nos lembram de que ciência e cultura se alimentam uma da outra e que, quando uma descoberta sai do laboratório, seu destino é sempre imprevisível. Se você está gostando desta narrativa, curta o vídeo e inscreva-se. Ajuda o canal a continuar investigando histórias complexas como esta. Agora vamos seguir adiante. A partir daqui, a história se torna mais áspera. As mesmas instituições que financiavam pesquisa começam a experimentar por razões que nem sempre admitiam em público. Prostitúbulos pagos para observação, experimentos em instituições que deveriam proteger pessoas, decisões encobertas por autorizações classificadas, tudo isso apenas começava a aparecer nas sombras. E, nas sombras, existiam rostos que pagariam com sofrimento a ambição alheia. Mas antes de revelar esses episódios, é útil marcar uma linha temporal. Nos anos que se seguem à descoberta de Hoffman e a sua disseminação via Sandoz, a década de 1950 assistiu à expansão clínica e intelectual. Os anos 1960 trariam a massificação cultural e a reação social. E, quase como um espelho distorcido, procedimentos éticos questionáveis e programas secretos encontrariam no LSD um objeto de experimentação que ultrapassaria qualquer justificativa científica aceitável. O que começou como uma molécula em um tubo de ensaio estava prestes a entrar em capítulos onde poder, segredo e violação se entrelaçariam. A cidade onde Hoffman pedalou e sentiu o mundo mudar continuava silenciosa, mas a substância que nascera ali já não pertencia mais a um único lugar. Tinha viajado por universidades, por salas de terapia, por ônibus pintados e estava prestes a entrar em arquivos e gavetas seladas onde decisões tomadas a portas fechadas moldariam o destino de vidas. A viagem do LSD, da curiosidade científica à arena pública, mostrava claramente uma lição que atravessará toda a história. Descobertas poderosas exigem não apenas técnica, mas ética, e a falta desta pode transformar uma promessa em tragédia. Segure o ritmo da respiração. Nas próximas páginas dessa história, vamos abrir algumas dessas gavetas. Vamos ouvir relatos de famílias que perderam entes queridos em circunstâncias confusas.
Vasculhar documentos que mostram decisões tomadas em nome de uma segurança nacional que frequentemente ignorou o consentimento humano. E acompanhar como a reação pública e legal viria a tentar conter um fenômeno cuja origem era, de certa forma, pura curiosidade científica. Antes de descer por esse corredor, porém, ainda há uma última cena de calma. Professores em bibliotecas trocando artigos, um médico ajustando a luz de uma sala de terapia e uma geração de artistas que começava a transformar percepção em produção cultural. Essas imagens nos permitem entender por que a história do LSD é tão multifacetada, ao mesmo tempo ciência, contracultura e instrumento de poder. Quando partimos daqui, a narrativa ficará mais pesada. A promessa terapêutica e artística das primeiras décadas será confrontada com decisões tomadas na penumbra. A viagem do frasco minúsculo em Basileia seguirá um caminho que poucos imaginaram na manhã em que Hoffman anotou suas primeiras observações. E ao seguir esses rastros, perceberemos algo essencial. O que acontece quando a curiosidade humana se mistura com poderes que não se submetem a escrutínio público? As gavetas foram abertas. O que o frasco minúsculo de Basileia havia soltado no mundo começou a se enredar em fios que ninguém, naquela tarde de laboratório, poderia ter previsto. À medida que o LSD deixou as prateleiras e entrou em consultórios, salas de aula e festas, ele também chamou a atenção de homens e instituições que olhavam o mundo não apenas como objeto de cuidado, mas como espaço de poder e controle. A história torna-se mais escura agora, mais incômoda, porque envolve decisões tomadas em salas fechadas e pessoas que pagaram por elas. No coração dessa virada esteve a Guerra Fria, uma geografia de medo onde a possibilidade de manipular crenças, memórias e lealdades parecia, para alguns, uma vantagem estratégica. Agências de inteligência começaram a explorar tudo que pudesse ser útil para a defesa ou contra a espionagem. Entre essas forças, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, moveu-se com uma combinação de inquietação e ambição. Em meados do século XX, a ideia de lavagem cerebral circulava não apenas em filmes e romances, mas em relatórios classificados e memórias de crise. Se existia, pensavam alguns nos corredores do poder, uma droga capaz de solapar a resistência mental, ela deveria ser conhecida e, se possível, aplicada. Foi nesse contexto que emergiu um programa hoje tristemente famoso, MKUltra. O nome, frio e burocrático, encobria um conjunto de projetos que, segundo documentos revelados posteriormente, investigaram substâncias psicoativas, técnicas de privação sensorial, hipnose e outras formas de intervenção sobre a mente humana. Muito do financiamento foi repassado por vias obscuras, subcontratos, fundos para universidades e organizações de pesquisa, de modo que a agência não aparecesse diretamente nas faturas. Sidney Gottlieb, um químico de formação que ganharia o apelido informal de "o químico da agência", tornou-se uma figura central nessa missão. Descrito por muitos como metódico e discreto, Gottlieb chefiou esforços que, em parte, buscavam respostas a perguntas sobre controle mental, em parte, testavam limites morais que até então eram, para muitos, inaceitáveis. O que MKUltra incluiu é hoje documentado em fragmentos, sobre projetos em hospitais, instituições correcionais, laboratórios universitários e até em residências. Em cidades como São Francisco e Nova York, casas administradas pela agência, conhecidas como safe houses, foram mantidas para observação. O método era simples e brutal em sua eficácia cruel. Pessoas eram trazidas, geralmente sem saber do que se tratava, e expostas a substâncias enquanto observadores assistiam, às vezes por detrás de espelhos unidirecionais, anotando reações. George Hunter White, um agente que atuou como inspetor de narcóticos e trabalhou em alguns desses lugares, organizou ambientes em que prostitutas atraíam homens para esses apartamentos, onde estes eram então drogados sem seu consentimento, tudo sob pretexto de vigilância e pesquisa. As notas, quando foram descobertas, registravam não apenas efeitos farmacológicos, mas humilhação e violação. Alguns desses episódios transpuseram-se para instituições que deveriam proteger e tratar. Em Montreal, no Allen Memorial Institute, o psiquiatra Ewen Cameron levou as práticas experimentais a um extremo que hoje soa monstruoso.
O que ele chamou de depatterning, a tentativa de apagar traços da personalidade para reconstruí-la, combinou eletrochoque em altas doses, isolamento, privação de estímulos e administração de drogas psicotrópicas, entre elas o LSD em alguns protocolos. Pacientes chegaram para tratamento por motivos legítimos, ansiedade, depressão, problemas de adaptação, e saíram com memórias fragmentadas, incapacidades duradouras e uma sensação de que algo vital havia sido arrancado. Cameron afirmava trabalhar com boas intenções clínicas. O resultado, para muitos, foi devastador. No caso de Frank Olson, a história cruzou com os limites entre experimentação e tragédia pessoal. Olson era um cientista do Exército dos Estados Unidos que, segundo registros, participou de experimentos envolvendo agentes químicos. Em 1953, após uma reunião em que agentes da agência supostamente administraram LSD sem o seu conhecimento, Olson mostrou mudança de comportamento. Alguns dias depois, ele caiu de uma janela de hotel em Nova York e morreu. A versão oficial, por anos, falou de suicídio. Mas contradições emergiram, testemunhos, notas e silêncios oficiais que não combinavam, familiares desconfiados que não se conformaram com a narrativa canônica. Décadas depois, a família buscou respostas. Em 1994, após pressão e investigação, o corpo foi exumado e uma nova autópsia encontrou sinais compatíveis com ferimentos que não foram explicados apenas por uma queda. Houve acordo financeiro com o governo e reconhecimento parcial de que experimentos com LSD e outros agentes foram administrados sem consentimento. A história de Olson virou símbolo, não apenas de um homem morto, mas da violação de limites éticos em nome de um suposto bem maior. Esses episódios não foram casos isolados. Em prisões e hospitais nos Estados Unidos, em centros psiquiátricos no Canadá e em variadas instituições ocidentais, relatos amadureceram em processos. Vítimas e suas famílias contaram a mesma sequência inquietante: convite confiante, administração de substâncias, observação sem explicação e consequências que variaram de trauma psicológico a danos permanentes. À medida que os arquivos foram sendo investigados por jornalistas e comissões do Congresso, desenhos de uma política conduzida na sombra se tornaram mais nítidos. Não se tratava apenas de experimentos mal formulados. Tratava-se de práticas que ignoraram o princípio básico do consentimento informado, a pedra angular da ética em pesquisa. A revelação pública desses programas ocorreu lentamente e com resistência institucional. Nos anos 1970, em meio a outras descobertas de abusos de poder, o Senado americano criou uma comissão investigativa, que ficou conhecida como Church Committee, presidida pelo senador Frank Church. A comissão examinou, entre outras coisas, abusos cometidos por agências de inteligência e o uso indevido de recursos em programas secretos. O que emergiu para a opinião pública foi desconcertante: fundos desviados, pesquisas financiadas por vias veladas e, sobretudo, a certeza de que agentes do Estado haviam autorizado procedimentos que, em muitos casos, ilegalmente violaram direitos humanos. A investigação gerou relatórios e audiências que prezavam a transparência, mas o caminho estava longe de ser linear. Parte da dificuldade em estabelecer uma história completa veio de algo muito simples e deliberado: documentos foram destruídos. Em 1973, na transição entre administrações e em um clima de nervosismo diante de investigações públicas, o diretor da CIA na época, Richard Helms, ordenou que muitos dos arquivos relacionados à MK-Ultra fossem queimados. O gesto, documentado em memorandos posteriores, criou lacunas que até hoje impedem a reconstrução integral da extensão dos abusos. O silêncio administrativo substituiu-se a evidências físicas, e o que restava eram memórias, fragmentos de papéis e a palavra de vítimas e ex-funcionários. O fato de que partes centrais do programa foram apagadas demonstrava não apenas desprezo pelas vítimas, mas também um cálculo de preservação institucional. Quando as histórias escaparam das sombras, o choque social foi intenso. Surgiram reportagens detalhadas, livros investigativos e protestos. Jornalistas desenterraram ligações entre hospitais que receberam financiamento da agência e pesquisadores que, alegando inocência, haviam aceitado verbas sem entender a origem. Processos judiciais foram abertos em vários países.
Vítimas procuraram reparação e, em alguns casos, a encontraram na forma de acordos financeiros e pedidos de desculpas formais. Em outros, a justiça tardou ou não veio. O peso da perda e do dano permaneceu, sobretudo nas vidas cotidianas de quem passara por esses experimentos. Insônia crônica, perda de identidade, depressão profunda, casamentos desfeitos, empregos perdidos. Ao falar das estatísticas e dos projetos, a narrativa não pode esquecer que se trata de seres humanos, cujas rotas de vida foram alteradas. Enquanto isso, fora das salas do poder e das instituições de pesquisa, o LSD seguia sua própria trajetória cultural, alimentando e sendo alimentado por músicos, artistas e movimentos sociais que buscavam novas formas de ver o mundo. O salto entre os laboratórios e a cultura pop foi, em parte, uma viagem de improviso. Figuras como Al Hubbard organizaram círculos de experimentação com um tom quase ritual. Timothy Leary, professor que se tornou agitador intelectual, propôs que o uso consciente de substâncias poderia funcionar como ferramenta educativa e transformadora. Leary pronunciou frases que até hoje são lembradas: turn on, tune in, drop out, palavras que exaltavam uma versão de exploração interior tão sedutora quanto controversa. A parceria entre Leary e Richard Alpert, mais tarde Ram Dass, lançou sementes que germinariam em jovens universitários e, em pouco tempo, na contracultura mais ampla. Ken Kesey e os Merry Pranksters transformaram o LSD em performance pública. Seu ônibus colorido atravessando o país em viagens que misturavam teatro e experiência coletiva tornou-se um símbolo. As festas conhecidas como acid tests, organizadas por esses grupos e frequentemente ambientadas com as improvisações do Grateful Dead, foram laboratórios sociais onde a substância era explorada como catalisador de comunidade e arte. Nos mesmos anos, a música absorveu as cores e os ecos da experiência psicodélica. Guitarras que se estendiam em solos quase intermináveis, efeitos de estúdio que imitavam a dissolução de fronteiras perceptivas, capas de discos que pareciam janelas para mundos alternativos. O impacto cultural do LSD foi profundo. Ele entrou nas telas, nas letras, na moda e em modos de pensar a si mesmo. A influência alcançou artistas de alcance massivo. Os Beatles, por exemplo, experimentaram substâncias psicodélicas e traduziram sensações em música. Álbum após álbum, a produção sonora e visual foi marcando esse período. Canções carregadas de imagens caleidoscópicas e capas que convidavam a uma imersão sensorial ajudaram a levar a estética psicodélica ao grande público. Jimi Hendrix, com sua guitarra que parecia acender o ar, e outros músicos emblemáticos tornaram as variações sensoriais associadas ao LSD parte do registro cultural daquele tempo. O efeito não foi apenas estético. A psicodelia também serviu como combustível para discursos políticos, uma inspiração para questionar normas sociais e um catalisador para movimentos por direitos civis e contra a guerra. Essa expansão, porém, trouxe consigo consequências previsíveis e imprevisíveis. A exposição maciça às experiências psicodélicas produziu episódios de pânico coletivo ou individual, relatos de bad trips que deixaram sequelas e casos em que o uso recreativo coincidiu com acidentes ou agravamento de condições pré-existentes. Alguns pais, celebridades e líderes religiosos levantaram alarmes. Histórias de jovens em angústia circulavam com velocidade. Artigos sensacionalistas, manchetes dramáticas e programas de televisão amplificaram o medo. Casos como a morte da filha do apresentador Art Linkletter, tratada por ele como consequência do uso de LSD, inflamaram debates públicos, ainda que, em muitos desses pontos, a causalidade direta fosse contestada por especialistas. A pressão social e política aumentou. As reações legais não demoraram. Estados e governos federais começaram a proibir a substância, primeiro em regimes locais e logo depois em escala nacional. No fim dos anos 1960 e começo dos 1970, o clima legal mudou rapidamente. Leis estaduais criminalizaram o LSD e, com a criação do Controlled Substances Act nos Estados Unidos em 1970, o composto foi colocado em uma categoria que restringia severamente seu uso e pesquisa.
A criminalização teve efeitos amplos. Clínicas que trabalhavam com psicodélicos fecharam, estudos foram interrompidos e muitos pesquisadores viram seus financiamentos secarem. No espaço público, a substância deixou de ser um objeto ambíguo de estudo para se transformar para muitos em sinônimo de perigo social. A proibição, porém, não apagou a história, apenas a reconfigurou. Nas décadas seguintes, o silêncio institucional e legal levou a um duplo efeito: a marginalização de pesquisas potencialmente promissoras e o endurecimento de punições para uso recreativo. A sombra do escândalo dos anos 50 e 60, somada à militância conservadora em várias esferas, bateu forte sobre a possibilidade de um diálogo público informado sobre potenciais usos terapêuticos. Centros que haviam sonhado com tratamentos assistidos por psicodélicos viram portas cerradas. Academicamente, uma geração de estudos foi interrompida ou desacreditada. Terapeuticamente, pacientes que talvez tivessem se beneficiado perderam caminhos possíveis. Politicamente, a história tornou-se uma advertência. Políticas de drogas podem ter consequências que atravessam saúde pública, pesquisa científica e justiça social. Mesmo assim, o impulso científico não desapareceu por completo. Ao longo das décadas de proibição, pequenas comunidades de pesquisa mantiveram acesos fósforos de investigação, e aos poucos, novas metodologias e padrões éticos começaram a surgir. Nos anos 1990 e 2000, com o advento de novas técnicas biomédicas e uma sensibilidade ética mais firmemente estabelecida, consentimento informado, comitês de ética, protocolos de segurança, o campo viu sinais de renascimento. Uma organização sem fins lucrativos, a MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, fundada por Rick Doblin, desempenhou papel decisivo em financiar e organizar pesquisas que retomaram investigações sobre MDMA, psilocibina e, em menor medida, LSD. Instituições acadêmicas respeitadas como Johns Hopkins, Imperial College London e universidades de Nova York iniciaram estudos controlados e revisados por comitês de ética, focando em potenciais benefícios de psicodélicos para transtornos específicos, PTSD, depressão resistente, ansiedade em pacientes com doenças terminais e dependência. Esses novos estudos diferem do que veio antes em aspectos cruciais. Primeiro, a ênfase no consentimento e na proteção do participante é inegociável. Protocolos atuais incluem triagem rigorosa, preparação prévia, acompanhamento durante a sessão e integração pós-sessão. Segundo, a música, a presença de terapeutas qualificados e o ambiente, o set and setting, são reconhecidos como parte integrante do tratamento, não variáveis secundárias. Terceiro, a ciência contemporânea aplica ensaios randomizados, duplo cego quando possível e métodos estatísticos que oferecem evidência robusta. Os resultados iniciais são cautelosamente promissores em vários domínios, mas a comunidade científica insiste em um discurso nuançado. Há potencial, mas não promessas absolutas. Há benefícios em contextos controlados, mas também riscos que exigem respeito. Enquanto a pesquisa ressurge, a cultura também reaprende a encarar o passado. Documentários, livros e exposições que abordam MK Ultra, Ewen Cameron, Frank Olson e outros casos trouxeram rostos e histórias de volta ao debate público. A compreensão ampliada de como pesquisas éticas devem ser conduzidas e como o Estado pode abusar do poder alimenta discussões que cruzam medicina, direito e filosofia política. Vítimas e sobreviventes, por sua vez, continuam buscando reconhecimento que ultrapasse compensações financeiras. Querem preservação da memória, garantias de não repetição e educação pública sobre os riscos da experimentação sem controle. O legado do LSD é, por isso, profundamente ambivalente. Por um lado, a descoberta de Hoffman abriu possibilidades reais de compreensão da mente e, potencialmente, caminhos terapêuticos que, em contextos responsáveis, podem ajudar pessoas em sofrimento extremo. Por outro, o mesmo composto foi instrumentalizado em programas que violaram direitos, em experiências que humilharam e destruíram vidas, e em políticas que levaram à criminalização massiva de gerações. O legado do LSD é, por isso, profundamente ambivalente.
Por um lado, a descoberta de Hoffman abriu possibilidades reais de compreensão da mente e, potencialmente, caminhos terapêuticos que, em contextos responsáveis, podem ajudar pessoas em sofrimento extremo. Por outro, o mesmo composto foi instrumentalizado em programas que violaram direitos, em experiências que humilharam e destruíram vidas, e em políticas que levaram à criminalização massiva de gerações. Essa dicotomia, o doce cultural e o amargo das ações de agências e políticas públicas, percorre a narrativa como um contraponto constante. Há lições claras que emergem dessa história, como fitas que, quando puxadas, revelam tramas mais amplas. A primeira é que a curiosidade científica sem freios éticos pode tornar-se veneno. Pesquisas sem consentimento ou que se valem de populações vulneráveis não apenas cometem injustiça, corroem a confiança que permite à ciência operar. A segunda é que segredos de Estado são perigosos por definição. Decisões tomadas em sigilo sem escrutínio público multiplicam erros e abuso. A terceira é que cultura e ciência se influenciam. Ideias que surgem em laboratórios podem alimentar movimentos artísticos. Por sua vez, estes movem políticas, moldam percepções e aceleram mudanças sociais, para o bem e para o mal. Ao mesmo tempo, a história aponta caminhos de esperança. O renascimento científico que hoje ocorre, embasado em protocolos rigorosos, ética fortalecida e uma comunidade de pesquisa que aprendeu com os erros do passado, oferece uma forma de reconciliação possível. Estudos recentes, quando apresentados com transparência, com participação ativa de comunidades e com salvaguardas robustas, mostram que é possível explorar potenciais terapêuticos sem repetir as falhas do passado. A recuperação ética não é apenas técnica, exige vontade política, formação ética e um compromisso público com a dignidade humana. É importante também lembrar das pessoas que, longe dos holofotes das comissões e das manchetes, construíram conhecimento, denunciaram abusos e ajudaram a transformar o debate. Jornalistas investigativos, advogados, acadêmicos críticos e, sobretudo, as próprias vítimas, que muitas vezes trabalharam em silêncio por anos, desempenharam papéis fundamentais para a verdade emergir. O processo de responsabilização foi tortuoso e, em muitos casos, incompleto. Mas a história também registra esses esforços como parte de um lento movimento em direção à reparação e memória. Ao se fechar o capítulo sobre abusos e investigações, a narrativa não se dissolve em moralismo. Ela convida à vigilância. Descobertas científicas extraordinárias exigem estruturas éticas igualmente sólidas. A história do LSD mostra que, sem isso, o raio de luz que ilumina um caminho pode também queimar. O episódio da bicicleta de Hoffman, a imagem de um homem pedalando sob um céu que se tornou outro, serve de metáfora. A descoberta humana pode abrir horizontes inéditos, mas o retorno seguro à casa depende de quem segura o volante da sociedade. Nos anos que se seguiram à chamada proibição, a paisagem social mudou. As festas no Haight-Ashbury deram lugar a memórias documentadas em fotografias e discos. Muitos dos protagonistas da contracultura envelheceram, alguns com arrependimentos, outros com convicções inabaláveis. Leary e Alpert tornaram-se figuras controversas, ao mesmo tempo guru e pária, cada um carregando a marca de um tempo em que experimentação e política se confundiram. Músicos que ajudaram a traduzir as experiências psicodélicas tornaram-se lendas e inspiraram gerações. O imaginário coletivo, mesmo após a repressão, manteve traços desse período, estética, música e um olhar sobre a subjetividade que não desapareceu. No campo da ciência, o passo dado por equipes modernas não é apenas técnico, é também moral. Ensaios clínicos atuais reconhecem o papel do contexto, a importância da preparação psicológica e a necessidade de integração posterior da experiência. Em vez de tratar a substância como um atalho para mudanças instantâneas, a pesquisa contemporânea a vê como um catalisador que, quando administrado com cuidado, pode favorecer processos terapêuticos complexos. Reabilitar a ciência dos psicodélicos significa também aprender com o que foi danificado, reclamar o legado, mas sem reescrever a história de forma limada. No fim dessa longa história, resta uma imagem quase paradoxal.
O frasco, tão claro na mesa de um laboratório suíço, transformou-se em instrumento de cura possível, de espetáculo cultural e de abuso estatal. Cada face dessa transformação pede uma resposta distinta. A medicina pergunta por protocolos e evidências. A cultura reconta e celebra influências estéticas. O Estado precisa ser lembrado de seus limites. E a sociedade, mais ampla, deve decidir com memórias dolorosas que ainda pedem justiça. Ao ouvir essa narrativa na quietude noturna, é útil levar consigo certas perguntas que a história não resolve sozinha. Como equilibrar curiosidade científica com proteção incondicional às pessoas? Como garantir que programas de segurança nunca mais se utilizem da ciência para ferir? De que forma a cultura pode aprender com a ciência e a ciência com a cultura, sem que o preço seja a liberdade ou a dignidade dos indivíduos? Perguntas como essas continuam relevantes porque mostram que não existe progresso que seja apenas técnico. Todo avanço atravessa escolhas éticas. Se a história do LSD nos ensina algo definitivo, é que ideias têm agência. Elas se movem, se transformam, escapam às intenções originais e encontram novos contextos. Uma molécula descoberta por acaso foi capaz de interpelar nossa concepção de mente, de arte e de poder. Pode ser também instrumento de cura, quando usada com transparência e respeito. Pode tornar-se, entretanto, em alavanca de abuso, quando o segredo e o medo guiam as decisões. A diferença entre esses caminhos não está no composto químico, mas nas mãos que o manejam, nas estruturas que o cercam e na ética que orienta as escolhas. Ao encerrar esta longa viagem, é hora de voltar à imagem que abriu a história. O frasco quase invisível sobre a mesa, a lâmpada amarelada, o homem com seu caderno. A descoberta científica é, em essência, um gesto humilde: olhar, anotar, experimentar. Mas a humildade científica precisa ser acompanhada de humildade moral. Só assim as chaves que abrimos para a mente humana se transformarão em portas que conduzem ao cuidado, à cura e à dignidade, e nunca mais a instrumentos de segredo e violência. Se você quiser consultar as fontes que ajudaram a compor esta narrativa, há uma seleção de livros, reportagens e documentos oficiais listados na descrição deste vídeo. Se a história tocou você, deixe nos comentários, com respeito, qual aspecto mais surpreendeu ou perturbou. E, se aprecia narrativas cuidadosas como esta, considere compartilhar e voltar para ouvir outras histórias que cruzam ciência, cultura e poder. Boa noite e sigamos atentos. O conhecimento é remédio e risco, depende do que fazemos com ele.